Fala, time! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quarto dia nessa jornada de conhecimento sobre os sabotadores. Muito bem, a gente já falou sobre os moradores do primeiro andar, a gente falou sobre os moradores do segundo andar, daquele prédio que é o Sabotower, e a gente hoje vai falar sobre os moradores do terceiro andar. Talvez alguma dessas três características desses sabotadores pode estar no seu mapa, aquele no seu teste que deve estar lá no top 3, né? Nos 3 mais altos daquele código, daquele gráfico de barras lá no seu teste. Dá uma olhadinha lá e talvez um dos nossos sabotadores do dia de hoje do terceiro andar pode estar lá nos seus destaques. Se você não tiver feito o teste, para tudo e faça o teste, o link está aqui abaixo e você vai ter uma experiência muito melhor com essa aula comigo aqui junto nesse nosso diálogo. E se você não quiser fazer o teste agora, senta, relaxa, para tudo e assiste essa aula, porque algum desses 3 sabotadores provavelmente ele está aí em destaque com você. Então também é um exercício de autoconhecimento escutar as características que eu vou contar aqui sobre os sabotadores, esses 3 sabotadores, porque eu já contei outros 7 sabotadores, né? E nesses 3, com certeza, alguma dessas características você vai se identificar. Então isso também é um belo exercício de autoconhecimento. Então vamos lá? A gente pode falar o seguinte, que no primeiro andar tinha uma característica, né? Que era o evitar, um estilo de evitar as coisas. E no segundo andar tinha a característica de conquistar alguma coisa. E aqui no terceiro andar, a característica principal dos moradores desse andar é o estilo de afirmar. Caramba, o que eles afirmam? E aí a gente vai descobrir ao longo dessa nossa jornada o que eles afirmam. Vamos lá? Então, falando primeiro, o primeiro sabotador, o morador do 301, ele é o controlador. Todos nós temos um pouquinho de controlador, dessa vontade de controlar as coisas, né? Essa necessidade e acaba sendo uma ansiedade mesmo de assumir muita responsabilidade, de assumir o controle, né, das coisas. E às vezes, olha, querer ter o controle das coisas não é ruim. O problema é que a gente não controla muita coisa. A gente controla pouquíssima coisa, né? A gente controla, por exemplo, a nossa reação perante um acontecimento. Então, algo acontece, eu sinto algo, primeiro eu tenho a sensação no meu corpo, depois eu tenho esse sentimento e aí eu vou conseguir exprimir algo, né? Mas como que eu vou fazer essa leitura? Isso eu tenho controle. Como eu vou reagir com isso, eu não tenho. Mas como eu vou significar isso ou ressignificar isso, aí eu acabo tendo um pouco de controle. O problema do controlador, do sabotador controlador, é que ele quer controlar tudo. Ele quer controlar tudo. Então ele fica muito ansioso, muito impaciente, porque isso simplesmente não é possível. Controlar as pessoas, controlar as circunstâncias, controlar a si mesmo, o que vai pensar, isso não é possível, né? Então essa pessoa, essa pessoa que tem um sabotador controlador muito forte, ele conecta-se com as outras pessoas por meio da competição, do desafio, do conflito, até mesmo de atos físicos, né? Em vez de se conectar por meio das emoções, que para ele é totalmente difícil, né? É uma pessoa com características bem positivas, porque assim, é uma pessoa determinada, é uma pessoa direta, às vezes até demais, é uma pessoa confrontadora, que também pode perder-se na medida. Então assim, ele leva as pessoas além das suas zonas de conforto. Só que o problema é como ele leva. Ele acaba empurrando essa pessoa para fora da zona do conforto e não fazendo ela refletir,
que aquilo é mais importante, que sair daquela zona de conforto é importante, entendeu? Ele acaba surgindo, ganhando vida, ganhando força, ganhando forma quando as coisas são impossíveis, né? E ele acaba contrariando as probabilidades de acontecimento. É muito interessante, né? Então ele é altamente estimulado por conflitos e ele acaba se conectando com as pessoas por meio desses conflitos. Então ele gosta de ver o conflito acontecer. Ele acaba criando conflitos para ele mesmo resolver. Ou ele cria conflitos para ele ver aquelas coisas acontecendo, aquele vucu-vucu acontecendo. Então, assim, preste atenção nessas mensagens. É como se fosse uma marionete, assim, e ele quisesse controlar as pessoas e as situações, né? Ele fica muito surpreso porque as pessoas se magoam muito facilmente, né? Ele acaba intimidando essas pessoas, né? Ele tem uma comunicação direta demais, o que às vezes é bom, só que ele se perde no formato, sabe? E ele pode ser interpretado pelas outras pessoas como uma pessoa altamente crítica, que ele é, né? Ele é um controlador e uma pessoa com muita raiva, né? Então, assim, por baixo disso tudo, dessas características desse sabotador, que é o controlador, né, costuma haver um medo lá escondidinho, assim, de ser controlado. Um medo de ser controlado pelas outras pessoas ou pela vida, pelas circunstâncias de uma maneira geral. Então o controlador costuma ser associado a experiências no começo da vida em que a criança é obrigada a crescer rápido demais. Sabe? Aquelas crianças que tomam conta dos irmãozinhos, né? Ou fica sozinha e é muito responsável e acaba assumindo o controle do ambiente. Esse ambiente que pode ser caótico ou pode ser até perigoso mesmo para ele sobreviver, né? E ele tem que achar formas de sobreviver fisicamente nesse ambiente, mesmo sendo muito pequeno ou até mesmo emocionalmente, né? Também pode ser associado a uma experiência de vida na qual essa pessoa foi profundamente magoada, a pessoa foi muito rejeitada, ela pode ter sido traída, e aí quando essas coisas acontecem, mesmo mais velhos, sabe? Isso desencadeia um monte de coisas. Então, se a pessoa foi magoada muito profundamente, se ela foi rejeitada, se ela foi traída, se ela foi trocada, se ela se sente assim, ela pode tomar uma decisão de jamais voltar a ser vulnerável. Aí ela se encapsula nessa forma do sabotador controlador. É bem interessante como essas coisas funcionam. Está se identificando? Você conhece alguém que é assim? Será que você já foi assim e hoje é um pouco menos? Será que você é assim e poderia ser um pouco menos? Né? A partir de agora para diante, você tendo um pouco mais de consciência, caramba, eu realmente tento controlar tudo. Então, os pensamentos de uma pessoa assim é assim: eu estou no controle ou fora do controle? E eu prefiro estar no controle. Se eu trabalhar com muita vontade, eu posso e vou conseguir controlar essa situação. Eu vou conseguir fazer com que aconteça alguma coisa do jeitinho que eu quero. Ele acaba pensando assim: os outros querem e precisam que eu assuma o controle. Eu estou fazendo um favor para eles. Então ele se coloca nesse lugar de salvador, sabe? Ninguém me diz o que fazer. Também é uma questão de muita independência. Então, assim, ele também tem alguns sentimentos que vêm, assim, muito fortes, né? Então, são sentimentos de alta ansiedade e quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer. Fica com muita raiva e fica muito intimidado quando os outros não seguem o que ele está comandando, o que ele está falando, que precisa ser feito. Ele tem um grau de impaciência grande também. E ele detesta sentimentos, ele não gosta das pessoas que são diferentes dele. Então, claro, ele fica magoado, ele se sente rejeitado por não estar sendo seguido, mas normalmente ele não admite isso. Sabe? Então, assim, ele conta algumas coisas
O problema é que é na nossa cabeça, né? Todos nós temos um pouco desse sabotador controlador dentro da nossa cabeça. E o objetivo é tirar ele de dentro e olhar bem perto para que ele perca muito dessa força, né? Então ele fala algumas coisas assim dentro da nossa cabeça que às vezes a gente acha que é a gente mesmo, sabe? Então assim, sem mim, sem esse meu jeitão, esse meu controlador, você não vai conseguir fazer muita coisa, não. Você precisa forçar as pessoas a fazer as coisas do seu jeito. Ele vai te falando assim, você precisa fazer as pessoas fazerem as coisas do seu jeito. Se eu não controlar, eu vou ser controlado e eu não consigo suportar isso de jeito nenhum, né? Eu tô tentando terminar o serviço. Eu tô terminar a tarefa para todo mundo, é pro bem de todos. É assim que ele pensa ou faz você pensar, sabe? Ele acaba conseguindo resultados temporários, mas tem um custo muito alto das outras pessoas, do sentimento das outras pessoas, né? As pessoas acabam se sentindo ressentidas, incapazes de alcançar essa régua tão alta, né? E essa vontade que o controlador tem de que seja feito tudo. As pessoas não conseguem acompanhá-lo, né? Porque é surreal. O controlador também acaba gerando uma grande quantidade de ansiedade nele e nas outras pessoas, então acaba espalhando um pouco desse caos, sabe? Porque muitas coisas no trabalho e na vida não são controláveis. Eu diria que quase tudo não é controlável, sabe? Então assim, a gente precisa pensar quanto de energia está gastando com isso, qual é o custo das nossas relações que às vezes a gente pode estar desgastando sem necessidade. Então esse foi o primeiro controlador, né? O primeiro sabotador que se chama controlador, que eu digo que é o morador do 301, que é o do terceiro andar, que tem esse estilo de afirmar. E agora vamos para um novo cenário, um novo controlador, aquele morador do 302, que se chama hiperrealizador. Pelo nome, já dá para ter uma ideia, uma dica do que é isso, né? É aquela pessoa que gosta de realizar. Então, realizar, executar é uma coisa boa. O problema é o hiper que vem antes, né? Hiperrealizador. É que ele quer realizar demais. E aí vou contar um pouquinho para vocês como que são essas características dele, né? Desse estilo de afirmação, né? Que é o hiperrealizador, que é um sabotador. Então assim, altamente dependente de desempenho, e ele é dependente de realizações constantes para se respeitar e se validar. Esse é o lance. Então assim, ele se torna dependente desse tipo de realização, porque senão ele não se respeita, ele acha que ele não tem valor, ele precisa se validar desse jeito, fazendo muita coisa. Ele é altamente concentrado no sucesso externo, no que significa sucesso para os outros, mas sucesso para ele às vezes não sabe direito o que é. Ele acaba trabalhando demais, aquela expressão workaholic, né? E então assim tem tendências a ser workaholic, né? E acaba perdendo contato com as suas necessidades emocionais e com as necessidades emocionais também das pessoas que o cercam, né? E desse relacionamento mais profundo, ele não prioriza isso. Então assim, ele é altamente competitivo, ele é atento para a imagem dele, o que ele transmite, para status também, é bem importante para ele. Ele é ótimo, excelente em disfarçar as suas próprias inseguranças. Vulnerabilidade, nem pensar que ele vai demonstrar, né? Ele quer demonstrar só uma imagem altamente positiva e ele quer que as pessoas percebam essa imagem, sabe? Ele adapta a própria personalidade para encaixar as outras pessoas nesse perfil de admiração. Ele quer ser admirado, né? Ele quer ser atento, ele quer ser percebido como impressionante, sabe? É muito disso também.
Então, assim, ele é fortemente orientado para objetivos, que é ótimo. Só que o problema é quando ultrapassa o limite, e aí ele pode se tornar viciado em trabalho, nessas realizações que eu estava falando para você. Ele é mais dedicado a aperfeiçoar a imagem pública do que a olhar para dentro, essa introspecção. Ele também adora uma autopromoção. Você conhece gente assim? Às vezes até a gente é assim, tá tudo bem. Agora você percebe, né? Ele mantém as pessoas numa distância que ele considera segura, né? O interessante é assim, como é a autovalidação, a autoaceitação e o amor próprio para essa pessoa, o hiperrealizador, são condicionais, estão condicionados a alguma coisa, que é o desempenho contínuo, fazer alguma coisa sempre estar fazendo. Isso acaba sendo resultado de uma validação condicional ou ainda resultado da ausência das figuras paternas quando estava crescendo, né? Mesmo com pais amorosos e presentes, eles podiam demonstrar aprovação, né? E é fácil a criança ter a sensação de que ela é amada em troca das conquistas dela como criança, de obediência a regras, de ser um bom menino, uma boa menina, ter boas maneiras, né? Ele não encara isso como eu sou capaz, é possível que eu seja merecedor de receber amor incondicional. Presta atenção, agora na cabeça de adulto a gente sabe disso, mas às vezes não aceita também. Imagina para uma criança, às vezes ela pensava assim, eu preciso me comportar para receber amor. Eu preciso fazer tudo certinho, eu preciso tirar nota alta para receber amor. E o pai e a mãe ou a pessoa que cria precisa dar esse é um baita conselho para você que é pai e mãe, tá? Que cria uma criança, que tem que dizer para ela que no matter what em inglês, né? Assim, não importa o que você faça, eu vou te amar. Tem coisas que você precisa fazer, tem coisas que você não deve fazer, mas você é amado incondicionalmente. A pessoa tem que crescer ouvindo isso, que ela é amada, ela é amável incondicionalmente. Então ela tem que aceitar isso desde sempre. Às vezes na idade adulta isso também pode ser uma grande dificuldade. Então assim, a autoaceitação é continuamente condicionada ao próximo sucesso que essa pessoa deseja ter. Então assim, ele só vai se aceitar se ele tiver sucesso. E sucesso maior não é o que eu tenho hoje, o que eu estou realizando agora, é o que eu vou realizar. Então é uma figura altamente ansiosa, né? A paz e a felicidade acabam sendo efêmeras, passam muito rápido. E aquelas celebrações das conquistas, nossa, passam mais rápido ainda. Ele nem se prende àquilo, né? Ele perde contato com os sentimentos mais profundos dele, das pessoas, né? Ele não se conecta intimamente com as outras pessoas, principalmente no trabalho, né? As outras pessoas podem acabar sendo atraídas por esse turbilhão de desempenho que é o hiperrealizador. Ele realiza, né? Só que as pessoas acabam se tornando desequilibradas, que nem ele, né? Por causa desse foco na realização externa, né? As pessoas acabam se desequilibrando também, porque essa pessoa é altamente magnética e chamativa, né? Alguns pensamentos do tipo, preciso ser o melhor no que eu faço. Você já conhece alguém que pensa assim? Não posso ser excelente, e nem vou me dar... Se eu não for excelente, eu não vou nem me dar o trabalho, sabe? Eu devo ser eficiente e eficaz e saber que as emoções atrapalham tudo, tá? Atrapalham o desempenho, né? O foco tem que ser no pensamento e ação. Eu penso e executo, não preciso sentir. É isso que ele pensa, né? Eu posso ser qualquer coisa que eu queira, mas com ar de arrogância, sabe? Eu sou valioso enquanto eu for bem sucedido. E os outros precisam pensar isso de mim, precisam saber que eu sou bom, precisam pensar coisas boas sobre mim. E nessa hora eu serei valorizado. Percebe como tem alguns pensamentos aqui altamente distorcidos?
E quando fala de sentimentos, então, ele sente coisas do tipo, eu não posso ficar insistindo em sentimentos, sabe? Eu não posso insistir em sentimentos por muito tempo. Eles me distraem. Eu ficar sentindo as coisas, eu acabo não fazendo, né? Eles me distraem nessa realização, né? Às vezes eu me sinto vazio, eu me sinto deprimido, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Mas eu não passo muito tempo olhando para dentro, pensando nisso, mas eu me sinto às vezes vazio e deprimido porque eu não estou executando, sabe? Outro sentimento é assim, preciso me sentir bem-sucedido. E isso que importa é sentir-se bem-sucedido, mas ele só está pensando no que é, percebe? Então assim, sinto-me valioso por meio das minhas realizações. Outro sentimento é, posso ter medo de intimidade e de vulnerabilidade, como eu falei antes, né? A intimidade com as outras pessoas pode permitir que elas vejam que eu não sou tão perfeito quanto a imagem que eu divulgo. Olha só que loucura, né? Ele não quer se aproximar para que o outro não perceba que ele é imperfeito. E ele acaba pensando assim, algumas coisas do tipo, mostrar uma boa imagem me ajuda a alcançar os meus resultados. Sentimentos são apenas uma distração e não ajudam em absolutamente nada. O objetivo da vida de qualquer pessoa é alcançar realizações e produzir resultados. Ponto. É isso que ele pensa. Isso é incrível. Então já falamos sobre o controlador, é aquele com a marionete, assim, né? O morador do 301. Falamos agora do hiperrealizador, que é esse que está querendo sempre mais um prêmio, né? E aí também nesse mesmo estilo de afirmar, a gente tem um morador do 303, que é o inquieto. A imagem do inquieto é uma pessoa com vários braços fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, se enfiando em um monte de projetos, colocando multitarefas. Então ele é realmente inquieto. Ele está buscando sempre uma maior excitação na próxima atividade, sabe? Na outra coisa que vai acontecer. Ou é aquela pessoa que fica se ocupando constantemente. Esse é um grande problema. A pessoa, ela se ocupa tanto que ela não para prestar atenção na qualidade do que ela está entregando, sabe? Ela raramente fica em paz ou fica satisfeita com a atividade que está fazendo no momento. Ela tá querendo sempre mais, e assim ela distrai-se muito facilmente, pode ficar muito dispersa por causa dessas multitarefas que a gente estava falando, sabe? Permanece muito sempre ocupado, executando muitas tarefas, planos diferentes, se coloca em um monte de projeto, procura excitação, como eu estava falando, e variedade, muita variedade, sempre, né? Não fica querendo o conforto, a zona de segurança, ele não fica procurando isso, mas a excitação está na variedade, sempre buscar, sempre buscar. Ele foge também de sentimentos desagradáveis, ele não quer olhar para isso, ele está sempre procurando novos estímulos constantemente. Tem uns pensamentos que não saem da cabeça dessa pessoa que é inquieta, né? Esse sabotador inquieto fica aqui dizendo o seguinte: isso aqui não é satisfatório o suficiente para você não. A próxima coisa que você vai fazer tem que ser mais interessante. E ele fica falando. Você precisa mudar a atenção para alguma coisa mais envolvente. Vai se envolver em outro projeto. E também ele pensa o seguinte: por que ninguém consegue me acompanhar? Só eu que consigo fazer isso? Ele fica impaciente, sabe? Ele tá impaciente com o que está acontecendo no momento presente. Ele quer sempre saber o que vem depois, tem medo de estar perdendo experiências que valham mais a pena, sabe? Ele tem aquele FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. E ele tem o medo de estar perdendo alguma experiência. Ele podia estar em outro lugar, fazendo alguma outra coisa, por isso que ele vai e se coloca em tantos projetos, por isso que ele é inquieto. Ele quer mais e mais e mais opções. Ele tem medo do foco
num sentimento desagradável, acabar crescendo esse sentimento, sabe? E isso tornar esmagador demais para ele não conseguir administrar isso. Ele acaba dizendo o seguinte: a vida é curta demais. É uma mentira que ele conta para ele mesmo. A vida é curta demais, precisa ser vivida intensamente. Por isso que eu faço tanta coisa. Eu não quero perder nada, eu não posso perder nada. Isso é uma característica muito forte, né? Acaba impactando a si mesmo, né? Por baixo dessa superfície de diversão e animação constante, o inquieto tá fugindo de algo, né? Ele tá ansioso por estar presente, vivenciando cada momento intensamente, mas ele acaba fugindo, né? Ele foge também desse item de como lidar com as coisas desagradáveis. Ele tá sempre fugindo disso, né? O inquieto acaba evitando o foco real e duradouro nos assuntos e relacionamentos que realmente importam. Os outros têm dificuldade em acompanhar o carnaval e o caos criado pelo inquieto. E as pessoas são incapazes de construir qualquer coisa sustentável com ele, sabe? Porque é caótico, é muito alvoroçado, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Isso tudo tem uma função original lá na infância. Alguma coisa acontecia lá na infância para que ele se tornasse assim, sabe? O inquieto, ele tem essa vontade, essa estratégia de encontrar sempre novas fontes de excitação, prazer, autopromoção constantemente. Ele está sempre olhando para isso e querendo isso, né? E isso pode estar associado a experiências no começo da vida com uma atenção inadequada dos pais, ou também as circunstâncias bem dolorosas, sabe? Esse jeitão do inquieto é uma forma de substituir essa atenção e também é uma fuga para não ter que lidar com a ansiedade e com a dor. Muito bem, muito bem. Então, falamos sobre os 3 sabotadores do terceiro andar. O controlador do 301, o hiperrealizador do 302 e o inquieto do 303. Todos eles têm esse estilo único, o de afirmar. Será o que um afirma? Será o que o outro afirma? Eu quero que você pense nisso e que você consiga responder isso para mim na próxima aula, que vai ser uma aula ao vivo, onde a gente vai poder tirar dúvidas e também ter várias surpresas. Eu vou recapitular todos os sabotadores e vou ver o seu teste, como que você se encaixou nisso, quais foram as suas percepções, e eu vou dar dicas práticas de como baixar esse sabotador que está muito forte em você, ou de simplesmente desaparecê-lo e quase que deixar ele sem voz, sem vez. O que você acha disso? Como pode melhorar o universo? Muito bem. Então agradeço você por ter assistido essa aula até aqui. Quero que você na próxima aula esteja comigo ao vivo para que a gente discuta todos os sabotadores, os seus sabotadores mais fortes e também que eu te passe dicas práticas para você diminuir a influência desses sabotadores na sua vida. Tudo bem? E como eu sempre digo, a jornada continua. Até lá!